Mas vamos seguindo aqui com o nosso noticiário, voltar a falar do julgamento que começa hoje à tarde e que pode levar a uma eventual cassação do mandato do senador paranaense Sérgio Moro, do União Brasil. Tem muita gente de olho na vaga de Moro e por isso vamos fazer aqui o nosso cardápio, mostrar quem que está de fato trabalhando por isso, né? Começa essa história em casa, por incrível que pareça, porque, afinal de contas, Rosângela Moro, atual deputada federal pela União Brasil, eleita pelo estado de São Paulo, transferiu o seu domicílio eleitoral para o Paraná. Um movimento, inclusive, que foi questionado. Houve impugnação por parte, por exemplo, do PT, de Gleisi Hoffmann e Zeca Dirceu. Aí você vai me perguntar, mas por que tem dois nomes do PT? Justamente porque esses dois nomes estão em disputa interna para saber quem eventualmente seria o candidato ao Senado pelo PT. Lembrando que Gleisi Hoffmann já foi senadora pelo PT do Paraná. Então seria, né, a própria Rosângela Moro cogitando, caso o seu marido seja cassado, ela tentar preservar o legado do seu mandato em casa, no partido e na própria casa. No PT tem essa disputa entre os dois deputados federais, Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, Zeca Dirceu foi líder da bancada no ano passado. Ambos têm intenção, inclusive isso tem impacto na eleição deste ano para a Prefeitura de Curitiba. Pedro Venceslau tem acompanhado essa história. Álvaro Dias, que já foi senador pelo Podemos, contava com a aliança junto com Sérgio Moro, candidato a presidente da República, para manter o mandato. Foi a cadeira de Álvaro Dias que foi disputada em 2022 e que Sérgio Moro ganhou pela União Brasil, deixando Álvaro Dias de fora depois de, se não me engano, 2 mandatos consecutivos. Ricardo Barros, deputado federal licenciado pelo PP, foi líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara, também foi líder e vice-líder de vários outros governos, atualmente secretário no Paraná, já dá como certo que vai ser candidato pelo Progressistas, quer disputar esta vaga ao Senado, buscando um eleitorado mais conservador do estado do Paraná. E Paulo Martins, Juliana Lopes já havia mencionado ele aqui na nossa programação. Ele atualmente é assessor especial do governador Ratinho Júnior, foi deputado federal, concorreu ao Senado, ficou em segundo lugar na disputa, perdeu apenas para Sérgio Moro, ficou à frente de Álvaro Dias e quer concorrer com apoio tanto de Jair Bolsonaro, do PL, quanto do governador Ratinho Júnior, do PSD. Essa é uma apuração que o Caio Junqueira já trouxe na nossa programação também da CNN, de que ele seria o candidato para representar o bolsonarismo e o campo do governador Ratinho Júnior lá no Paraná. Vários nomes colocados à mesa e, portanto, preciso da ajuda das minhas amigas Larissa Rodrigues e Juliana Lopes. Começando agora com você, Larissa, para a gente entender este cenário de vários nomes já, dos partidos já se colocando nessa disputa, que ainda não há um prazo para acontecer, mas que reflete muito uma tentativa do PT de marcar posição num estado que é conservador e que predominam os nomes do campo da direita. Larissa. Yuri, o que a gente tem escutado é que, apesar dessa disputa ali dentro do próprio PT, né, de 2 candidatos, não há um otimismo tão grande do partido do presidente Lula de que essa vaga, de fato, fique com alguém ali da esquerda ou mesmo do próprio PT. Como você disse, é um estado considerado, né, que gosta de votar em candidatos de direita e que estaria um sentimento ali, depois da cassação do... com essa possibilidade. A gente teve um problema aqui com o áudio da Larissa Rodrigues, deixa a gente retomar ali a conexão certinho. Então, Juliana Lopes, deixa eu pegar contigo de uma outra questão que é importante, mas que envolve ali um pouco de onde a Larissa estava percorrendo. Desse ceticismo do governo, da base do Palácio do Planalto, da base do governo Lula, de entender que o momento ali é mais favorável aos candidatos da oposição. Uhum. Agora, esta divisão de candidatos, lembrando que disputa ao Senado é uma eleição só, sim, ganha quem tiver mais votos, não precisa ter maioria, não tem segundo turno. Sim. Se tiver 30% dos votos, o outro ficar com 29,9%, ficar com um voto a menos, ganha quem teve os 30%. E aí, será que esta divisão do campo mais conservador pode ser um caminho ou não? Ou mesmo com isso, as chances de um petista voltar ao Senado pelo estado da Operação Lava Jato é remotíssimo?
É difícil, né, Yuri? Até porque o PT escolhe ali, ou pelo menos está ali no páreo, né, duas figuras que são muito ligadas ali à esquerda mais radical, né? A gente tem aí a figura de Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT e que se coloca ali de forma muito veemente em vários assuntos que dizem respeito ao conservadorismo, contra esses assuntos mais especificamente. E Zeca Dirceu, que foi ali o líder do governo, levou à frente muitas propostas dentro do Congresso Nacional que também eram contrárias ali aos conservadores. Ou seja, a gente tem duas figuras pela parte da esquerda, que não tem esse approach, né? Não tem ali uma aproximação tão grande com esse eleitorado ali do Paraná. E, pelo contrário, a gente tem algumas figuras que já caminham, ou pelo menos navegam nessa onda. É o caso de Ricardo Barros, que já foi ministro do ex-presidente da República. É o caso do Paulo Martins, que ficou ali, né, numa margem bastante favorável durante a votação, não conseguiu a vaga, quem conseguiu foi Sérgio Moro, mas foi o segundo colocado nas eleições. E figuras até como a própria Michele Bolsonaro, que não faz questão de entrar nessa disputa especificamente, mas teve o nome pesquisado e teve uma abertura, né? Teve ali um índice bom que fez o PL, inclusive, cogitar a possibilidade de colocá-la para essa vaga no Senado Federal. Então, a gente tem um cenário ali muito conservador no Paraná, tem o governo tentando marcar território, né? O PT principalmente, mas com figuras que não têm essa proximidade nem um caminho muito aberto dentro do Paraná em si. A gente conseguiu retomar aqui o contato com a Larissa Rodrigues, conseguiu ouvir a Juliana Lopes também, toda essa questão. Lari, retoma do ponto que você estava trazendo para a gente, por favor. Me ouvem bem? Sim. Agora sim. Yuri, eu estava até comentando, né, e você trouxe isso pra gente no início do jornal, o quanto o estado do Paraná tem essa tendência a votar em alguns candidatos mais de direita. E que é um sentimento, conversando com algumas pessoas de lá, de que depois da cassação do Dallagnol e agora dessa possibilidade de cassação do senador Sérgio Moro, de que seria uma certa perseguição aos políticos de direita. Por isso, apesar do PT estar ali disputando quem vai ser o candidato do presidente da República lá, e precisa disso, né? O sentimento no Planalto é um posicionamento, aquele candidato é o posicionamento do PT, aquela pessoa que leva adiante a voz do atual presidente da República. Mas há um entendimento que há uma tendência dentro do Estado de votar em alguém muito ligado a Moro. Por isso, há um otimismo na família Moro de que, tendo a possibilidade da Rosana Moro, de fato, ser a candidata, teve esse pedido do PT no meio do caminho, porque teve a mudança, uma tentativa de mudança, né, eleitoral de Estado, mas que ela teria grandes chances por esse eleitor que se sente abandonado com a saída, caso seja efetivada, de Sérgio Moro. Obrigado, Larissa Rodrigues, Juliana Lopes, com mais essas análises ali do cenário, do contexto envolvendo esse julgamento do mandato do senador Sérgio Moro. Obrigada por enquanto.